Irmãos, essa mensagem é sobre o céu. Sobre o céu. Se você não acredita no céu, essa mensagem não é para você. Talvez seja estranho começar dessa maneira, mas é uma declaração verdadeira. Se você não acredita no céu, essa mensagem não é para você. Tudo nesse sermão é sobre o céu. E aí, se você de fato não acredita nesse lugar chamado céu, então muito desse sermão não vai fazer nenhum sentido para você, nenhuma conexão, porque existem muitas coisas que nós cristãos fazemos simplesmente porque nós cremos no céu, porque nós acreditamos no céu. Se você estudar Hebreus capítulo 11, os versículos de 13 a 16, você vai perceber rapidamente nesse trecho, parece que aparece uma espécie de parênteses. Parece que esse texto, desses versículos 13, 14, 15 e 16, são um parêntese. A ideia é como se o autor estivesse anteriormente descrevendo as virtudes, as qualidades da vida de Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara. E ele vem falando desses personagens bíblicos, e ele vem exaltando as qualidades desses personagens bíblicos. Então, de repente, escrevendo sobre esses heróis da fé, o autor do texto para e pensa assim: espera aí, eu acho que essas pessoas fizeram coisas tão tremendas, tão grandiosas, que vai ser difícil as pessoas que me lerem acreditarem. Por que eles fizeram o que eles fizeram? Então é melhor eu explicar. Aí ele começa a escrever o que está nos versículos de 13 a 16. O que está nesses versículos é a explicação de por que esses heróis da fé fizeram o que eles fizeram. O escritor quer que nós entendamos por que certas pessoas fazem o que fazem. Isto é, por que elas decidem viver de um modo que parece radicalmente diferente do mundo em que elas vivem. Porque eu e você decidimos fazer o que nós fazemos, crer no que nós cremos, mesmo contra tudo que está lá fora. Se você voltar um pouquinho no texto, e voltar até o capítulo 10, o final do capítulo 10, você vai encontrar uma descrição dos primeiros dias da igreja. Sabe aquela igreja que está nascendo? São os primeiros tempos de existência da igreja. E aí os crentes estão sofrendo perseguição, os cristãos estão sendo massacrados por causa da fé que eles pregavam. E o texto dos versículos 32 a 34, agora no capítulo 10, lá atrás, diz que por causa da sua fé eles permaneceram fiéis, apesar do sofrimento terrível. Por causa da sua fé eles foram expostos à humilhação pública. Por causa da sua fé eles foram perseguidos. Por causa da sua fé eles ajudaram outros que sofriam da mesma maneira que eles. Eles também foram solidários com aqueles que foram presos. Eles perderam tudo que tinham por causa da fé. E por incrível que pareça, versículo 34 do capítulo 10, explica que eles fizeram tudo isso alegremente. Irmãos, essa é a parte difícil de acreditar. Eles passaram por tanto sofrimento por causa da fé deles, e eles fizeram isso com uma atitude alegre. Eles permaneceram alegres. Eu posso imaginar alguns cristãos que permanecem por teimosia. Tem pessoa que é cabeça dura, sabe como? E aí permanece firme na fé por teimosia. Ok, que permaneçam, mas não é esse tipo de permanência que o texto fala. Eles não permaneceram firmes na fé porque eram teimosos.
Eles permaneceram firmes na fé porque eles viram no sofrimento algum motivo de alegria, e eles permaneceram alegremente. O escritor desse texto está em algum lugar além da teimosia, quando ele disse que aqueles cristãos aceitaram tudo com alegria. Agora, o escritor sabia por que eles agiram dessa maneira. O versículo 34 do capítulo 10, na Bíblia Viva, diz assim: eles sofreram tudo, sabendo que coisas melhores os estavam esperando no céu, coisas que seriam de vocês para sempre. Ou seja, por que eles sofreram alegremente? Porque eles sabiam que havia algo maravilhoso os esperando no céu. Irmãos, isso é uma boa descrição do céu. O céu é melhor que qualquer coisa que nós estamos usando aqui na terra. Esses dias eu fui até a oficina com o meu carro, e aí tinha uma Mercedes lá na oficina, para instalar isso filme. E claro, eu gosto de carros, e aí eu não perdi a oportunidade de entrar na Mercedes. E aí eu sentei, o rapaz veio me atender, e ele gostou, pastor? Eu falei, gostei, bacana. E ele começou a me mostrar a tecnologia do carro, quanta coisa para conforto de quem está dentro do carro. Irmãos, o céu é muito melhor do que qualquer coisa que você está usando nessa terra. E diferentemente das coisas na terra, o céu vai durar para sempre. Para sempre. Ou seja, irmãos, é tudo sobre o céu. Nós fazemos o que fazemos por causa do céu. Então, se você não acreditar no céu, você não vai viver como um cristão por muito tempo. Você vai tentar imitar os cristãos, você vai tentar falar como os cristãos, você vai tentar se comportar como os cristãos, mas você não tem a motivação que um cristão tem, que é o céu. E por causa do céu, nós fazemos o que nós fazemos. Mas se você acreditar, é aí que está a mente do autor, quando ele escreve os versículos 13, 14, 15 e 16 de Hebreus 11. Ele interrompe a sua longa lista de heróis que viveram pela fé, para nos levar para trás das cortinas e mostrar de maneira que nós possamos responder algumas perguntas. Perguntas do tipo: Abel, por que você ofereceu um sacrifício melhor e acabou sendo morto pelo seu próprio irmão? Perguntas como: Enoque, por que você caminhou com Deus e depois desapareceu? Ou Noé, por que você construiu uma arca quando todo mundo, exceto a sua família, pensou que você estava louco? Ou Abraão, por que você deixou a segurança da sua cidade natal, da sua família paterna, para viajar para um lugar desconhecido, atrás de um Deus desconhecido? Abraão, Isaac, Jacó, por que vocês viveram em barracas por gerações? Abraão, Sara, por que vocês sonharam com um filho, se vocês já tinham 190 anos? Irmãos, não são perguntas hipotéticas, são perguntas que vão direto ao coração daquilo que nós fazemos, e do porquê nós fazemos o que fazemos, incluindo porque nós fazemos algumas coisas que para o mundo são totalmente ridículas. Por quê? Então, como nós explicamos a nós mesmos? A resposta é tudo a respeito do céu. Se o céu não é real, então nós estamos desperdiçando as nossas vidas, correndo atrás de um sonho impossível. Irmãos, a gente precisa voltar a se encantar com o céu, com o céu. Eu tive na minha juventude, adolescência e juventude, um irmão em Cristo. Nós o chamávamos de Marquinhos. Ele era tão doce, tão meigo, tão alegre, tão de Deus. Marquinhos foi morto, confundido com um bandido.
Ele vinha de uma reunião de oração. Ele estava no hall de entrada do seu prédio, conversando com 2 outros irmãos. Uma moto parou e descarregaram por trás, pelas costas do Marquinho, uma arma. Ele caiu morto. Mas eu lembro do Marquinhos num dia em que ele chorava muito num culto. E depois nós conversamos, depois daquele culto, e ele me explicava o motivo do seu choro. E ele dizia: eu percebi hoje que a minha fé estava equivocada. Que eu me agarrei e eu me apeguei a Jesus, não por causa do céu, mas por medo do inferno. E hoje ele me dizia: hoje eu consertei a minha fé. Hoje eu estou apegado a Jesus por causa do céu. Irmãos, nós precisamos voltar a nos encantar com o céu. Por que nós continuamos crendo? Porque nós seguimos por essa vida, a despeito de todas as perseguições, a despeito, irmãos, do que estão fazendo na mídia contra a nossa fé. Porque nós seguimos crendo. Hebreus 11, de 13 a 16, diz assim: todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Por que, irmãos, nós seguimos crendo? Porque, primeiro, nós vivemos por um padrão diferente. O versículo 13 diz: todos esses viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que ele quer dizer, irmãos, é que todos esses heróis da fé viveram debaixo de uma promessa e morreram sem ver essa promessa ser completamente realizada na vida deles. Mas eles continuaram crendo, porque perceberam que essa vida aqui na terra não era a vida verdadeira. O padrão da terra não era o padrão pelo qual eles deveriam se submeter. Eles olhavam e viam pela fé que havia uma outra pátria, que havia um outro chão para chamar de meu chão, de minha pátria. E eles entendiam que essa passagem pela terra era como se fossem peregrinos, estrangeiros, atravessando uma outra nação. Irmãos, os cristãos são estrangeiros em terra estranha. Essa é a grande questão do versículo 13. Nós não somos absolutamente desse mundo. Não somos. Nós temos um outro padrão, nós temos uma outra medida, nós temos uma outra escala completamente diferente da escala, do padrão e da medida desse mundo. Esse mundo fala uma língua que nós não falamos. Esse mundo tem hábitos que nós não desenvolvemos. Esse mundo tem atitudes com as quais nós não concordamos. Esse mundo tem valores que nós não compramos e não adquirimos para nós, porque nós somos estrangeiros. Nós somos de outra pátria. E a gente precisa olhar para esse mundo dessa maneira e entender que eles fazem o que fazem porque eles têm outros valores, outras atitudes, outros credos
que não os nossos. Nós somos de outro lugar. Nós somos de um reino não visível, não palpável, humanamente falando, mas um reino real que está acima do reino humano. Nós dividimos a biologia divide os animais em animais irracionais e animais racionais. Evidentemente, o ser humano está no grupo dos animais racionais, embora alguns seres humanos ajam como irracionais, só faltam ter rabo, mas ok, os seres humanos estão entre os racionais, mas os cristãos estão numa terceira categoria. Existem os irracionais, existem os racionais e existem os espirituais. Nós somos espirituais. Por que nós seguimos crendo, irmãos? Porque nós vivemos por um padrão diferente. Nossas reações são diferentes. O marido se separava da esposa simplesmente porque não estava mais feliz. Uma família cristã se dissolvendo por causa de um divórcio, por causa de um homem que dizia: não estou mais feliz nesse casamento. E o seu filho cristão lhe chamou a atenção dizendo: papai, você não reage ao mundo dessa maneira, você é um cristão. Numa família, alguns estavam se desentendendo, quando um outro se levantou justamente para partir para a violência física. Alguém lhe segurou o braço e disse: não faça isso, você é um cristão. Você compreende? As nossas atitudes, os nossos valores, as nossas reações precisam estar permeadas pelos valores do reino de Deus, porque nós não somos desse mundo. Porque nós seguimos crendo, porque o nosso desejo é chegar na nossa pátria real. Nosso desejo é encontrar o nosso Cristo. Nosso desejo é chegar em nossa casa. Eu lembro do missionário que voltava da África, depois de tantos anos trabalhando como missionário. Agora ele está no navio, voltando para os Estados Unidos, sua nação, aposentado, cansado do seu trabalho. No mesmo navio vinha o presidente Roosevelt, um dos grandes presidentes americanos. Ele vinha depois de vários dias fazendo negócios internacionais. E quando eles chegaram no porto, havia uma grande banda, um grande cortejo, em homenagem ao presidente que chegava do estrangeiro. Ele desceu com toda a pompa daquele navio. O missionário desceu por uma escada secundária, escondido, fora dos holofotes, e o seu coração se entristeceu, pensando: eu dediquei a minha vida inteira à salvação da humanidade, e agora quando eu volto para casa, não tem uma pessoa me esperando. E Deus lhe falou ao coração: mas você ainda não chegou em casa. A nossa casa, irmãos, não é aqui. Somos estrangeiros, ansiamos pelo céu. Nossos valores são diferentes. É por isso que a gente continua crendo, acreditando, seguindo em frente. 2015, irmãos, venha a crise energética, venha a crise econômica, venha a falta d'água, venha o calor excessivo, venha o que vier, nós seguimos crendo, porque esse mundo não é o nosso chão. Segundo, nós seguimos crendo, irmãos, porque nós morremos com uma esperança diferente. Irmãos, como isso tem invadido o meu coração. 14-16 diz assim: os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas o pensamento deles não estava atrás, estava na frente. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. John Wesley, o pai do movimento metodista, que fundou a igreja metodista, costumava dizer: nosso povo morre bem. Morrer bem é algo que se perdeu em nossos dias atuais, irmãos.
Nós queremos viver bem, mas nós paramos de pensar no morrer bem. Ontem eu e Valéria falávamos sobre o pai da Valéria, diácono José Rodrigues, um dos meus ícones cristãos, seu José Rodrigues. Como eu admirava a fé do seu Rodrigues, a simplicidade de fé do seu Rodrigues. E eu e Valéria falávamos de como ele morreu, a dignidade que Deus lhe deu na hora da morte, morte digna, digna. Irmãos, nós não conversamos sobre isso, nós não pregamos sobre isso, nós não pensamos sobre isso, nós certamente não treinamos o nosso povo para enfrentar isso, a morte. Nós temos grupos de apoio para pessoas em luto, mas nós não temos grupos de apoio que ajudam as pessoas a caminharem para a morte bem. Os puritanos no século 16 e 17 viram as coisas de maneira diferente. Eles ensinavam ao seu povo como morrer bem, cheios de fé, cheios de esperança, cheios de alegria. Isso não é um assunto mórbido. Falar da morte do cristão não é assunto mórbido. Ou falar da morte para o cristão não deveria ser, porque, irmãos, a morte não é o fim. A morte é o início. A morte é o começo. A morte não é trevas. A morte é luz para o cristão. Irmãos, nós perdemos a noção de que a felicidade nos nossos dias é superestimada. A gente valoriza demais a felicidade. Isto é, de certo modo, a vida nessa terra é superestimada. Nós estamos agarrados a essa vida como se ela fosse a única que existe para a gente viver. A gente está agarrado a essa vida como se ela fosse, de fato, a única vida que nós vamos viver. E, irmãos, nós somos herdeiros da vida eterna. Existe algo muito maior para a gente viver e gozar e curtir depois dessa vida. Mas a gente, no nosso tempo, de certa maneira, nós perdemos o sentido do mistério. O mistério sobre nós, sobre o nosso propósito, sobre o nosso sentido, sobre o nosso papel. A gente vive nesse mundo como vivem as celebridades atuais. Elas vivem para o momento, elas querem curtir o momento, elas querem curtir o agora. Depois a gente vê. Eu estou vivo agora, e é agora que eu tenho que ser feliz, é agora que eu tenho que encontrar gozo, é agora que eu tenho que ser feliz. A vida para o cristão não é isso. Os nossos antepassados acreditavam em dois mundos. Eles entenderam que esse mundo aqui é solitário, é pobre, é sórdido, é bruto, é pequeno. Nós somos, irmãos, as primeiras gerações de homens que realmente acreditam que vão encontrar felicidade nessa terra. Nós somos as primeiras gerações. E a nossa procura por isso é a causa da nossa infelicidade. Tem pastores, tem igrejas, tem denominações construindo seus impérios sobre esse valor. É aqui que você vai conquistar. É aqui que você vai ser cabeça, não cauda. É aqui que você vai ter as suas posses. Deus enviou Jesus para dar a você, ok, a vida eterna, mas isso é depois. Mas aqui e agora, você tem que declarar a sua vitória, a sua conquista. É aqui e agora que Deus vai fazer de você mais que vencedor. Pastores, igrejas, ministérios, denominações, fundamentando suas pregações em cima disso. Pouco se fala do céu, pouco se fala da vida eterna, pouco se fala da herança que nós vamos ter em Cristo, e faz o povo acreditar que andar em carrão, que ter uma boa conta bancária, que ter uma casa luxuosa é o que Deus quer para a sua vida.
se você não acreditar em outro mundo, um mundo mais elevado, se você acreditar só no mundo material ao redor de você, se você acreditar que essa é a única chance de você ser feliz, essa terra, se é isso que você acredita, então você não vai ficar desapontado quando o mundo não lhe der o que você deseja de boa medida de felicidade. Você vai ficar desesperado. Por quê? Porque essa vida, segundo o que muitos estão pregando, segundo o que muitos estão crendo, essa vida é a única chance que eu tenho de ser feliz. É isso que o escritor está dizendo aqui. As pessoas de antigas gerações, elas acreditavam em dois mundos, e elas sabiam que o que estava por vir, o mundo que estava por vir, era o mundo real, era o mundo da felicidade eterna, era o mundo em que as coisas vão durar para sempre, sempre. Então nós acreditamos que existe outro mundo. Hebreus 11 chama esse outro mundo de pátria, mas chama de pátria melhor, isso é, pátria celestial. Nós somos destinados para viver e morrer com essa leve sensação de inadequação. Ah, meu querido, por favor, não se sinta confortável nesse mundo. Não se sinta confortável nesse mundo. Esse mundo tem que trazer essa inadequação para você. E aí, tudo bem? Claro, tudo bem, mas lá no fundo você sente, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Você comprou um carro novo? Comprei. Puxa, que bacana, parabéns. Fico feliz por você. Está feliz? Estou feliz, comprei um carro novo. Mas dentro de você tem um sentimento, não é isso. Não é isso que minha alma tem fome e tem sede. Não é isso que mata minha fome e sede de alma. Você está com uma casa nova, graças a Deus, saí do aluguel. Eu e minha família estamos agora na nossa casa nova, coisa boa. Está feliz? Estou feliz. Mas lá no fundo, você tem uma sensação de inadequação. Isso aqui é passageiro, isso aqui não vai ficar para sempre. O que eu quero está em outro lugar, em outra terra. Veja bem, querido, não é um sentido, não é um sentimento de ingratidão, não é isso. É um sentimento de que tudo isso que a gente conquista aqui é passageiro. Tudo isso não vai preencher a nossa alma. Se eu vivo na casa própria, ou se eu vivo de aluguel, se eu ando a pé, ou se eu ando no meu carro com ar-condicionado, ok, eu conquistei isso, graças a Deus, mas não é isso que apetece a minha alma, não é isso que motiva a minha caminhada com Deus. Se Deus me dá, amém. Se Deus não me dá, amém também, porque o que me deu Deus no dia da minha salvação é o céu, e é por Ele que eu espero todos os dias da minha vida. Isso apetece a minha alma. É por isso que eu continuo crendo. Eu vou morrer e eu vou para o céu. Que diferença faz, irmãos, essa visão de dois mundos? Existem muitas respostas. Ver que existem dois mundos, que diferença faz? Existem muitas respostas. Mas o versículo 15 é extremamente esclarecedor. Aquela visão do céu nos mantém seguindo em frente, quando seria bem mais fácil desistir. Por causa do céu, você, adolescente, se mantém virgem até o casamento. Por causa do céu, você que tem uma fraqueza homossexual dentro de você, você resiste e permanece no padrão de Deus até o fim. Por causa do céu, você paga suas contas em dia, porque você quer honrar o seu nome, nome de cristão. Por causa do céu, seria melhor contar uma mentira mais vantajosa, mas você paga o preço de contar a verdade, por causa do céu. Você entende? É por isso que a gente se mantém firme, seguindo em frente, quando seria bem mais fácil, mais vantajoso, mais prazeroso a gente voltar atrás. Charles Spurgeon tem um sermão baseado nesse texto. O tema do sermão de Spurgeon é: voltar atrás, nunca.
onde ele diz que os molengas sempre têm uma desculpa para voltarem atrás. Os molengas. Ele diz assim: nossas expectativas são nossas maiores posses. Qual o seu maior bem? O meu bem é o céu. Mas você não tem o céu ainda. Não, mas eu vou ter. Eu tenho a esperança do céu. Ele é a minha maior expectativa. Eu espero por Ele. E Ele me atrai, como um imã atrai o metal. O céu me atrai, o meu coração está nele, tudo em mim está no céu. E eu sigo em frente. Ser cristão não é coisa para maricas. Ser cristão não é coisa para covarde. O molenga tem uma desculpa, o cristão tem um compromisso. Na conclusão do seu sermão, Spurgeon diz: não espere que os homens desse mundo tratem você como um deles. Se fizerem isso, tenha medo. Os cachorros não latem para um homem que eles conhecem, eles latem para estranhos. Quando as pessoas caluniarem você, perseguirem você, não tenha medo. Se você for um estranho, elas naturalmente latirão para você. Não espere encontrar nesse mundo o conforto que a sua carne deseja. Esse lugar é nossa pousada, não nossa casa. Nós permanecemos aqui uma noite e partiremos ao amanhecer. É por isso que a gente não volta atrás. É por isso que nós não fazemos a volta. É por isso que nós nos mantemos firmados, olhando para o céu. Nós vivemos por um padrão diferente e nós morremos com uma esperança diferente. A morte para o crente não é a mesma que para o incrédulo. Para aqueles que conhecem Jesus, a morte é ir para casa, para a nossa casa real, para a nossa eterna casa, para o lugar onde, quando nós chegarmos lá, nós diremos: esse é o meu lugar, estou em casa, finalmente. Por que a gente não volta atrás, irmãos? Porque nós procuramos uma recompensa diferente. O versículo 16, a última parte, diz assim: por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. O Hebreus capítulo 11 menciona 2 vezes a ideia de cidade. Versículo 10 diz que Abraão esperava por uma cidade com fundações eternas, projetada, construída por Deus. Era essa cidade que Abraão esperava. Agora no versículo 16 nós somos informados que Deus preparou aquela cidade. Cidade se refere a quê, irmãos? Cidade é lugar onde mora pessoas. Cidade. Quando você viaja de avião e você olha para baixo, você vê muitos lugares desabitados. Mas aí você encontra alguns lugares habitados, lá de cima você pensa, é uma cidade. Cidade é lugar de pessoas. Cidade aponta para pessoas. O conceito de cidade divina significa que nós não estaremos sozinhos no céu. Nós estaremos com o Senhor e nós estaremos com o povo de Deus. E tudo que a gente precisar será suprido, estará ao nosso alcance, estará à nossa disposição. Isso é promessa de Deus. Apocalipse 22, 2 diz assim: de cada lado do rio, fala da cidade eterna, fala do céu. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Ou seja, o texto está dizendo: no céu você terá tudo que você precisa, tudo que você necessita. Isso aponta para a provisão de Deus, para sempre, sempre, sempre. No céu você não vai ter falta de nada. No céu você vai ter tudo que você precisa. E aí o nosso texto termina com esse pensamento maravilhoso: por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus
deles. Deus não se envergonha de nós. Às vezes, irmãos, nós temos vergonha um do outro, não é? Vergonha um do outro. Mas frequentemente nós temos vergonha de nós mesmos. Existem momentos, a gente olha para o espelho, e a gente se envergonha de quem nós somos. E a gente pensa, cara, você já deveria estar muito melhor. Você já deveria ser muito melhor. E a gente sente vergonha de nós mesmos. 2015 passou apenas um mês. Mas eu tenho certeza que você já fez algumas coisas dessas. Você pediu perdão por um erro e em seguida errou de novo o mesmo erro. Você perdeu a cabeça. Não precisa levantar a mão, não. Você comeu demais. Você disse algo indelicado, uma grosseria. Você quebrou uma promessa e tentou esconder isso. Você culpou outra pessoa por um erro que você cometeu. Você exagerou em alguma coisa só para parecer melhor do que de fato você é. Não, eu estava jogando aquela partida de futebol e aí eu meti 3 gols, só que foram contra. Mas você não conta isso, né? Você reclamou, murmurou. Você abandonou a oração só porque está de férias. De férias não precisa orar. Você pecou em secreto. Você assassinou alguém na sua mente. Tem assassinos mentais. Sabe como? Se eu pudesse, eu dava um tiro na cara dele. Pensa assim. Você cometeu adultério no seu coração. Você foi severo demais com seus filhos. Ou você foi negligente com seus filhos. Você quebrou seus votos com Deus. Não é para a gente se envergonhar de nós mesmos? Se você olhar um pouquinho mais no espelho, você vai perceber o quão ruim você é. O quão ruim. Então, como nesse texto, esse texto afirma que Deus não se envergonha de nós. Como? Se eu mesmo tenho vergonha de mim. Eu lembro a história daquele jovem pastor que foi diagnosticado com câncer. E o médico foi muito franco. Ele disse: o senhor tem poucos meses de vida. Aquele jovem pastor, ele percebeu que quando você começa a caminhar a vida cristã, quando você se converte, você percebe, nossa, eu tenho um longo caminho pela frente. E aí você pensa consigo mesmo, eu tenho toda a vida para crescer na graça. A vida é uma avenida, e eu tenho toda essa avenida para crescer na graça. Embora você saiba que você nunca vai alcançar a perfeição nessa vida, você assume que você tem longos anos pela frente, para se tornar mais íntimo de Deus, para se tornar um herói da fé, para crescer. Ok, 2014 não deu, 2015 eu vou tentar, se 2015 não der, tem 2016, eu tenho a vida inteira para crescer na fé. Mas aí o jovem pastor percebeu, eu não vou viver tempo suficiente para me tornar uma pessoa melhor, eu não vou viver, eu vou ter que morrer da maneira que eu sou, e da maneira que eu estou, agora mesmo. O que você faz então? Você não tem tempo para se tornar uma pessoa melhor, e aí o que você faz? Meu querido, ou é a graça de Deus ou é nada. E aí o jovem pastor começou a compartilhar com a sua congregação uma visão maravilhosa de Romanos 5:8.
Esse verso normalmente a gente usa para evangelizar incrédulos, mas ele começou a pregar para crentes sobre Romanos 5,8, que diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Você percebeu a palavra ainda? A palavra ainda vem de uma palavra grega minúscula, com 3 letras, et. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Aquela pequena palavra et se aplica a mim e a você. Nós éramos e nós ainda somos pecadores. Então o jovem pastor começou a pregar dizendo: eu percebo pela primeira vez que eu estou indo para o céu por causa dessa pequena palavra grega et. Eu ainda sou um pecador, eu não tenho tempo para melhorar, e quando eu morrer, eu estou colocando a minha esperança no fato de que Cristo morreu por mim, quando eu ainda era pecador. Irmãos, esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Isso é o que significa ser salvo, é nisso que está toda a minha esperança do céu. Todos nós que cremos, até os melhores entre nós, porque existe gente melhor entre nós, todos nós sabemos que nós não temos tempo suficiente para chegar ao céu sozinhos, perfeitos, adequados. Não! Então outra pessoa teve que fazer o trabalho por nós. O escritor americano Lewis Perry Schaeffer disse: confiar em Jesus quer dizer confiar tanto nele, que se ele não puder me levar para o céu, eu não irei para lá. Confiar em Jesus quer dizer arriscar tudo nele. Eu não tenho plano B. Jesus é a minha única esperança de céu. É por isso que eu não desisto de Jesus. Não desisto. Eu estou apegado a Jesus. Eu estou com Jesus 100%. Apegado. Romanos 10:11 diz: todo que nele confia jamais será envergonhado. Hebreus 11:16 nos diz algo até mais maravilhoso: Deus não tem vergonha de ser o Deus de pessoas tão imperfeitas como nós. Deus não tem vergonha de você. Pessoas defeituosas. Ele nunca olha do céu para baixo e diz: você é um perdedor, você é uma fracassada, você é um falido. Ele não tem vergonha de ser o Deus daqueles que confiam nele, porque nós continuamos crendo, porque não existe nenhum Deus como o nosso Deus, nenhum Salvador como Jesus. Ele não nos julga pelo que somos, mas pelo que chegaremos a ser. Porque se Ele nos julgar pelo que nós somos pecadores, indignos do céu. Deus nos destinou para o céu, e não importa quantos erros possamos cometer, conscientes ou inconscientes, a graça é mais que suficiente para cobrir todos eles. Deus pretende reunir todos os seus filhos no céu, e nenhum dos filhos de Deus deixará de estar lá. Alguns de nós vão correr triunfantemente, sabe como? Vencedores, peito estufado. Outros vão se arrastar, mas pela graça de Deus, nós venceremos, porque Deus não tem vergonha de ser o nosso Deus, hoje, amanhã e sempre. 2015, irmãos, nós não vamos desistir, porque tem um céu nos esperando. Existe um hino, nós vamos cantar só o refrão dele. E eu gostaria que você abrisse bem a sua boca, estufasse o seu peito, e diz: céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais,
todas feitas por Deus. Céu, lindo céu. Com Cristo vou morar no lindo céu. Você crê nisso? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós não desistimos, porque seríamos loucos se desistíssemos do céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo, lindo céu. Céu, lindo céu. Eu vou morar com Cristo no lindo céu. Céu, lindo céu. Céu, lindo céu. Céu, lindo céu. As mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu. Céu, lindo céu. Céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas. Vamos ficar de pé. Cante conosco. Céu, lindo céu. Eu vou morar Céu, lindo céu. com Cristo Há mansões celestiais, todas feitas por no lindo céu. Deus. Céu, Céu, lindo céu. Céu, lindo céu. eu vou morar. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu. Céu, lindo céu. Eu vou pro céu, pro lindo céu. Com Cristo vou morar no lindo céu. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Senhor, nosso pedido nessa manhã é tão simples: que o nosso coração volte a se encantar com o céu, que o nosso coração volte a se apaixonar pelo céu. Por favor, por favor, faz o nosso coração vibrar de alegria pela esperança do céu, e que essa esperança nos faça vencer o pecado, vencer o mal, vencer a tentação, vencer o mundo, vencer o inferno e viver para Cristo cada dia deste novo ano com a esperança do céu. Céu, lindo céu. Por favor, Pai, por favor, inspira o nosso coração, crer novamente que vamos morar no lindo céu. Com Cristo vou morar no lindo céu.